Olá, bom dia, meu primeiro ano! Como é que vocês estão aí do nosso outro lado da telinha? Tá tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Amanda, estou de volta aqui para vocês para mais uma aula, né, de biologia. Vocês lembram o que é que a gente estava conversando sobre biologia na aula passada? Quem esteve aqui conosco viu que era uma aula bem parecida, né, Caio, com uma aula de matemática. Não foi, Caio? Bom dia, deixa eu ver quem tá aí no nosso IPTV. Bom dia, Gabi, Gabriela Novaes, no nosso chat, Caio Santos. Quem mais está aí vai dando bom dia para a professora para começar a nossa aula animada. Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, menina turma de Parnaíba, bem-vindos! É assim que se dá bom dia, vocês estão vendo? Com a turma de Eliseu Martins aqui, ó. Bom dia! Muito que bem! Pimenteiras, Prata do Piauí e Uruçuí. Olha, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para a gente começar a nossa aulinha de hoje falando ainda do que estávamos conversando na aula passada. A gente não acabou esse bate-papo, não foi? Não foi. Então é o seguinte, a gente viu uma aula de probabilidade, né, dentro das questões genéticas. Vimos que essa probabilidade... Bom dia, Keila, mulher! Tá tudo bom? Vimos que essa probabilidade, ela é uma observação, uma análise, algo, né, que vem da matemática, claro. Então, é algo que a gente calcula, né? Não, galera de Baixa Grande do Ribeiro. A gente calcula, mas o cálculo e os valores não definem que aquele evento aconteça, né? A gente observa que tem como fazer esse cálculo. Olha meu colarzinho, como ele faz um barulhinho gostoso, ó. Parece, sei lá, chuva. Colar de chuva. Então, olha só. Esses cálculos, né, eles vão indicar a possibilidade de um evento acontecer. Mas isso não quer dizer que ele vai acontecer, não. Todo mundo viu isso, não foi, Zé William? A gente até calculou e eu vi que vocês estavam indo super bem. Então, na aula de hoje, a gente faz essa retomada, tá bom? Dessa aula passada. Por quê? Porque a aula de hoje, que começamos a compreensão de genética de populações, a gente vai fazer uma introdução sobre esse conteúdo, né? Falar assim, professora, quando você se refere à genética de populações, né? O que de acha é isso? Na verdade, vocês lembram que a gente estudou ecologia, né? E nessa ecologia tinha o estudo de populações, de comunidades, interrelações entre seres vivos, né? Da mesma espécie, no estudo das populações, e de espécies distintas, quando a gente viu o estudo das comunidades, entre outros aspectos da ecologia. Pois muito que bem. O que é que a gente vai observar nesse conteúdo de genética de populações? A gente vai avaliar, na verdade, como acontece, né, essa transmissão e quais características genéticas estão presentes em uma determinada população de indivíduos, ou seja, seres, né, da mesma espécie que convivem e interagem. E essas interações podem ser, inclusive, as interações reprodutivas, né, pode ser a reprodução. E nessa reprodução sexuada, troca de genes, então a gente tem aí as características de hereditariedade sendo transmitidas, né? As características genéticas sendo passadas. Então isso dá para estudar em um indivíduo, né? As características genéticas de um indivíduo, as características genéticas da população. Ok? É interessante, sempre que eu lembro desse conteúdo, né? Existem populações que têm uma repetição, né, um pouco maior de algumas características genéticas, por exemplo, do que outras. Se vocês observarem, a gente tem uma cidade na Bahia chamada de Itabaianinha. Nessa cidade tem uma quantidade muito grande de pessoas, né, com nanismo. Vocês sabem o que é o nanismo, né? Uma condição genética que a pessoa fica de baixa estatura. A pessoa não cresce o tamanho, né? Que é a média, pelo menos, da nossa espécie. Então, o nanismo que a gente costuma chamar, né? Os anões. Então, nessa cidade tem muitos. Então, o que é que acontece nessa população para esse gene se repetir tanto? Então, a genética de populações, ela pode explicar isso. De um outro modo, né, parecida também a situação, tem uma ilha, tem uma cidade, né, oh meu Deus, eu esqueci o nome do lugar, mas é no Maranhão,
que existe uma população enorme, né? Uma comunidade isolada, eles vivem sozinhos assim num determinado lugar do Maranhão, numa região litorânea, e lá nessa comunidade muito albinismo, muitos albinos, então muitos mesmos. Então eles são conhecidos como filhos da lua lá, porque eles só conseguem, né, desenvolver melhor as suas atividades quando o sol, como a gente diz aqui no Piauí, quando esfria, né, que o sol não esfria nunca, mas quando a gente sente menos calor, né, a tardinha para de noite. Então por quê? Porque eles têm o albinismo e precisam se proteger do sol, né? E aí dá as consequências, né? Essa genética de populações faz com que a gente compreenda outras coisas subsequentes, né? Então, por exemplo, essa população que tem albinismo, eles têm um alto índice também de câncer de pele. Então, isso justifica, né, uma coisa. Então, vai levando a outros estudos, a outras compreensões acerca de determinada população. Então, a gente vai ver alguns conceitos, né, que vão auxiliar a gente com essa questão da compreensão da genética de populações, né? Vamos ver que esses conceitos têm relação tanto com a genética quanto com a evolução. Então, a retomada que a gente faz hoje de probabilidade, que também tem relação com genética de populações, a gente vai começar com isso e logo depois a gente segue com essa introdução, mas pontuando alguns conceitos dentro da evolução, da teoria moderna, da teoria neodarwinista, né? Da teoria sintética da evolução, que é a mais recente, é a que é mais atualizada, é a que traz mais informações que dá para a gente cruzar com a genética. E aí a gente vai ter um entendimento muito doido aqui, porque vai ser bem abrangente. Genética, evolução e ecologia. Dá-lhe, galera, porque biologia é isso, ciência é isso. A gente estuda separado para compreender o que acontece na realidade, no todo, né não? Então, bora, estão prontos e prontas? Keila, mulher, Gabi, Caio, Zé William Rodrigues, bom dia. Baixa Grande do Ribeiro, bom dia. Cadê Parnaíba? Eu quero o bom dia de Parnaíba, que eu quero que traga um pouco de vento para nossa cidade. Se bem que está ventando aqui, amanhecendo super frio. Bora começar, que hoje meu nariz está coçando e eu estou impaciente. Vamos lá. A gente já começou, né? Toda vez eu digo, bora começar. Mas a gente já começou nossa aula de biologia com a temática de genética de populações, mas a gente também vai fazer uma retomada aqui de conteúdos, tá? Nessa retomada a gente segue, para a genética de populações. Comigo, professora Wanda, hoje quarta-feira, 17 de agosto. Então a gente vê aí que a gente estava observando as regrinhas, né, do I, quando a gente soma eventos, né, que esses eventos, eles acontecem exclusivamente. E aí agora a gente vai ver a regra da adição ou regra do OU. Na regra do I, se um evento acontece, o outro automaticamente está excluído, né? E na regra do OU, a gente vê aqui, são eventos mutuamente exclusivos. Então, promove-se a soma das probabilidades dos acontecimentos isolados. Já pegou a dica aqui de como é que se calcula, né? Soma das probabilidades dos acontecimentos isolados. Pô, vamos embora lá. Vamos pela regra da adição. Isso aqui a gente estava vendo, né? Num lançamento de dado, qual a probabilidade de se obter a face 1 ou a face 6? O dado é um só, né? Sei mais desenhar um dado, não. Peraí. Será se eu já soube desenhar um dado na minha vida? Não, acho que eu não. Olha, quase que sai. Qualquer coisa é a canetinha aqui que não é boa. Ó. Tá aí. As faces, né? Eu tô mostrando aqui 3 faces de um dado, certo? Quando eu faço no lançamento, qual a probabilidade de se obter ou a 1, se eu quero saber da 1, ou a 6? Se cair a 1, automaticamente a 6 não vai cair. Então, o evento é exclusivo. Então, se um acontece, o outro não acontece. Se cai a 6, o 1 cai fora. Não dá para caírem, né? Não dá para
para ter as duas faces ao mesmo tempo. Então, como é que a gente faz? A gente soma a probabilidade dos eventos isolados. Tá escrito aqui, mas eu vou fazendo juntinho com vocês, só para vocês compreenderem. Olha só, a probabilidade que eu quero saber é de cair a face 1 ou a face 6 do dado. Então, isso aqui vai ser igual a probabilidade de 1 mais a probabilidade de 6, né? A probabilidade de cair 1 ou 6. Isso aqui é só o resuminho disso aqui que foi dito, que é a soma dos acontecimentos isolados. Então, olha só, qual é a probabilidade de cair 1? Ora, é uma chance em 6 faces, né? Mas a probabilidade de cair 6 é a mesma coisa. Uma chance, porque só tem um número 6, sobre 6 faces do dado, que é a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6, certo? Então, a gente vai somar essas probabilidades aqui isoladas, ó. 2 sobre 6. A probabilidade vai ser 0,33, vai dar uma dízima, né? E aí, você pode converter ainda para percentual multiplicando por 100, tá bom? Que fica 33%. Todo mundo compreendeu isso até agora, gente? A gente está revisando, hein, Matheus? Bom dia, meu lindo. Tá tudo bem? Me respondam. Alô, Eliseu Martins. Alô, Baixa Grande do Ribeiro. Uruçuí, cadê vocês, hein? Ô, turma de Uruçuí, a turma de Parnaíba. Deixa eu ver quem mais aí, Flavilto, de novo. Quedo, nossos polos que estão conectados. Pimenteiras... Prata, Uruçuí, Pimenteiras, Parnaíba, Prata. Eu preciso que vocês deem um alô no chat para eu saber se vocês estão com mediação, né, por algum professor ou professora, e também se está tudo ok aí, se o microfone está ok, se vocês conseguem se comunicar com a gente aqui pelo chat, tá? Lembrando que o diferencial do nosso canal é justamente isso, a interação. Se vocês não interagem comigo, isso aqui fica parecendo um podcast. E aí é paia demais, porque é só uma pessoa falando e não tem, né, condições. Então, eu preciso saber se o William, se o Matheus, se o Zé William, se a Keila, a Gabi, o Caio, a galera que está em Eliseu, Baixa Grande do Ribeiro, Parnaíba, Uruçuí, Prata, todo mundo que está assistindo. Tá tudo ok por aí? Ok, dona Larissa, muito obrigada pelo retorno. Então, vamos para frente, né? Então, vamos seguindo, porque isso aqui já foi dito, né? A gente fez ainda o exemplo das cartas, né? Num baralho de 52 cartas, qual a probabilidade de se extrair uma dama ou um valete. Aí, a gente fez essa. Ok, Eliseu, beleza, obrigada. É assim que se faz, né? Então, olha só, vocês lembram como é que faz esse aqui? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem essa aqui de novo. Será se a gente acerta? Olha, eu vou deixar aqui para vocês, ó, somente a armação da continha. Essa aqui, quem já jogou baralho? Hein? Quem é que gosta de jogar baralho aqui que nem eu? Gosta de jogar um pife, apostar do boi de milho? Gosta de jogar um 3-7? Ou vocês são da turma que só joga Uno? Hein, Larissa? Matheus? Vocês gostam de jogar baralho? Vocês conhecem um baralho? Né? O Flavilto, eu tenho certeza que ele já jogou um carteado. Já, Flavilto? Flavilto? Eu não estou conseguindo ver porque aqui tem um fumê pesadíssimo e eu não consigo ver o que ele respondeu. Mas quem conhece um baralho sabe que existem 4 naipes, né? Positivo. Positivo e operante. O Flávio está dizendo aqui pra gente que conhece sim o baralho. Então o baralho ele tem 4 naipes. Copa, bora fazer aqui com marca-texto. Copa, né? Flávio, tu me corrija se eu tiver errada. Ouro. A gente vai ter... É assim? Não, não é desse jeito não. A espada, são 4 naipes. A espada. E qual é o outro mesmo? Paus.
Tá aí, bem bonitinho os naipes. Para que é que eu tô falando desses naipes, professora? Se ele quer saber só da dama e do valete? Ora, porque se tem 4 naipes, eu vou ter 4 damas e 4 valetes. Não é verdade? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? A probabilidade de sair dama ou valete, né? Quantas damas tem? 4. Quantos valetes tem? 4. E quantas cartas tem um baralho? 52. Ah, então a gente vai fazer assim, ó. A probabilidade vai ser igual 4 damas de 52 cartas é igual... Opa, desculpa, não é igual não, é mais 4 valetes no universo de 52 cartas. Ficou compreendido? O Uno também é baralho. Claro que é. O Uno é um baralho, sim. Um baralho muito massa, inclusive. Eu adoro jogar Uno. Inclusive, se vocês, quando vierem visitar o canal, quiserem jogar uma partida de Uno ali no refeitório, a gente joga, né? Não no intervalo? Olha aí como seria massa. Então, olha só. Vamos ver aqui o resultado. Então, a gente armou aqui para vocês compreenderem. Então, fica 8 sobre 52, que é igual a esse valorzinho aqui, né? Que vai dar 0, aí a gente multiplica por 100, que vai ser a mesma coisa de 15,38%. Tá aqui o resultado, né? A probabilidade é essa. Certo, gente? Vamos para frente, hein? Então, a gente vai ver agora outra regra, que é a regra do I, tá? A regra da multiplicação ou regra do E. Os eventos são independentes ou não exclusivos. Então, se um acontecer, o outro pode acontecer também, tá bom? Ele não exclui a possibilidade do outro acontecer, não. Então, como é que é a regra do I? A gente vai promover, ao invés da soma, é a multiplicação das probabilidades dos acontecimentos isolados. Então, na regra do ou é igual a soma das probabilidades. E a regra do I, como eles são, né, eles não são exclusivos, é a multiplicação das probabilidades. Tá certo, gente? Vamos ver um exemplo. A regra da multiplicação é exemplo 1. Vamos lá. No lançamento simultâneo de um dado e uma moeda, qual é a probabilidade de sair cara e a face 5? Meu irmão, se sair a cara, não vai interferir em nada de sair a face 5 ou não, não é verdade? É um dado que não tem nada a ver com a moeda, né? Então, a gente vai fazer a regra do I. A gente vai ver a probabilidade de sair uma cara. Ora, a moeda só tem 2 faces, né? Dessas 2 faces, eu quero que caia uma delas, que saia uma delas. Então, aqui vai ser 1 sobre 2, não é verdade? Uma face, que é a cara que eu quero, sobre 2, que são as 2 chances, as 2 possibilidades que existem, cara ou coroa. Entenderam? E ao invés da gente fazer a soma, agora a gente vai multiplicar. Ó, é simultâneo, então a gente faz vezes a chance de cair a face 5. Lembra, aqui já é um dado. Um dado vai cair 5, que é uma das faces, mas num dado tem 6. Então, são 6 chances. Dessas 6, eu quero ver a chance de cair uma face, que é a 5. Então, a gente vai fazer a multiplicação, né? Então, a gente fazendo a multiplicação, a gente tem um resultado, né? Conserva o numerador, multiplica os denominadores. Então, o resultado vai ser 0,083 ou 8,33%. Perceberam a diferença? Uma situação, quando a gente vê pela regra do ou, a gente soma as probabilidades, porque os eventos são exclusivos. Acontece uma coisa ou a outra, né? Quando eu uso um mesmo dado, por exemplo, é a regra do ou. Quando eu uso um dado e uma moeda, ou 2 dados, aí as coisas ficam diferentes, né? A gente, ao invés de somar, a gente multiplica essas probabilidades. Tá certo, gente? Vamos fazer aqui, ó. Exemplo 2. Eu vou esconder de vocês aqui a resposta
E eu quero que vocês armem pra gente. Arma pra mim, por favor. Um casal deseja ter 2 filhos, sendo o primeiro menino e o segundo menina. Qual a probabilidade de que isso ocorra? Eu vou deixar 3 minutinhos para vocês armarem essa questão para mim, ok? Façam a resposta e coloquem aqui no chat para a gente ver se vocês conseguiram armar direitinho. Valendo, 3 minutos na tela. Muito bem, meus amores, que esse negócio, como diz a história, cadê? Vamos fazer juntinhos então, para ver se vocês conseguem armar direitinho? Cadê meu povo aqui do YouTube, menino, que sumiu? Cadê tu, Gabriela? Caio, Keila, Zé William, William Rodrigues, Matheus e Larissa. Eliseu, conseguiram fazer? Baixa Grande do Ribeiro. Tudo ok aí? Vamos ver, gente, ó, uma probabilidade... Aliás, o casal deseja ter 2 filhos, sendo o primeiro menino e o segundo menina. Ó, ainda exige. Ah, que legal. Vamos fazer, então. A probabilidade de sair menino e menina, né? Qual a probabilidade de sair um menino? 1 sobre 2, né? E a de sair menina? A mesma. Sobre 2. Aqui a gente vai multiplicar. Como é que a gente faz? Fica 1 sobre 4. Vamos ver se é isso mesmo? Olha só. É isso. A probabilidade é 0,25 ou 25%. Todo mundo... Ah, muito bem. Não tem problema não. Gabi, larga a mão de copiar slide, amor, porque fica tudo disponível na plataforma.
A gente fica com eles na plataforma AVA do canal Educação. Tem todos os slides de todas as aulas. Então não precisa copiar, vocês vão ter acesso a tudo. Vocês conseguem pegar tudinho lá, tá bom? Copia só o que for mesmo assim, mais, né? Você tem uma anotação para fazer de uma coisa que eu falei ou que você julgou importante, né? Porque se você tentar copiar tudo, talvez até te atrapalhe na compreensão das coisas. Mas isso sou eu que estou dizendo, né? Se você se sente mais segura copiando, fique à vontade, tá bom? Mas só avisando que fica tudo disponível, viu, galera? Lá na plataforma AVA do canal Educação. Tem todos os slides de todos os conteúdos de todas as nossas aulas, tá certo? Tá bom? Ó, a galera tá dizendo, professora, eu não consegui responder não, ó. Não conseguimos. Mas vocês viram como é simples? Basta que a gente pense qual é o universo, quantas chances tem de acontecer, né? Biologicamente, se eu vou ter um filho, ele pode nascer com o sexo biológico, né? Masculino ou feminino. Então, são 2 chances, não é verdade? São 2 chances. Uma, que é a que eu tô querendo saber, entre 2 chances. Então, 1 sobre 2 para menino e para menina do mesmo jeito, 1 sobre 2. Então, 1/4 que dá 0,25 ou 25%. Agora que eu falei, todo mundo compreendeu? Vamos para frente então, porque vai ter mais aqui para a gente ficar aqui, ó. E essa questão aqui, menino, como é que a gente faz? Eita, professora, qual a possibilidade de ter chifre, Flavilton? Sabia que dá para fazer esse cálculo? Minha gente, vamos embora calcular a probabilidade de ter chifres. Mas calma, né? É nessas vaquinhas aqui. Nós temos essas vacas. Presta atenção que a gente vai começar a aplicar para a genética mesmo, mais aplicadinha, mostrando os pares de alelos, tá certo? Então, olha só. Vocês estão vendo que eu tenho a vaca, esse cruzamento aqui, né? Entre essas 2 vaquinhas heterozigóticas, Czão, Czinho, Czão, Czinho. Aparentemente, a característica dominante é não ter chifre. Por quê? Porque se eu estou aparecendo vaquinhas heterozigóticas sem chifres, né? É porque essa é a característica dominante, tá bom? Por quê, professora? Porque esse gene aqui, ó, ele só se manifesta quando ele está em homozigose, né? Quando ele está aqui, ó, Czinho, que ele vai ser recessivo. Estão entendendo? Isso é uma vaquinha, né? Então, olha só. A gente faz aquele quadro, tá bom? Qual a probabilidade de ter chifres, tá? Então, eu vou fazer esses cruzamentos. Eu vou cruzar Czão, Czinho, né? Com outro que também é heterozigótico, Czão, Czinho. Estão vendo aqui, ó? Então, o primeiro dado vai dar dominante. Aqui tem chifres ou não tem chifres? Não tem, né? Aqui, ó, Czão, Czinho. Não tem. É só observar que essa característica é a mesma dessa geração aqui. Agora, quando eu faço aqui, ó, Czão, Czinho, continuo sem ter chifres, né? E agora aqui, Czão, Czinho. Aliás, Czinho, aqui tem chifres. Então, o que é que a gente observa aqui? Com esse cruzamento, que a gente aprendeu há umas 2 aulas atrás, com esse cruzamento, a gente tem um quadro demonstrando quais são os genes que vão aparecer para essa característica. Desse universo de 4 possibilidades, né? Quantos vão ser as que indicam a característica que está sendo avaliada? Só uma. Então, vai ser assim, ó. Uma característica que é ter chifres, que está aqui, sobre o universo de 4 probabilidades, ou de 4 possibilidades. Então, fica 1 dividido por 4, dá 0,25, ou 25%.
Eita, professora, agora o negócio aí ficou... É verdade, Flavilton, isso aí não são duas vacas, né? É uma vaca e um touro, só que esse touro é mocho, não tem chifre não. Ainda, né, como diz a história, olha, essa história de ter chifre é só uma questão de tempo. Eita, mas o povo é ruim. Mas na verdade é um cruzamento. E veja que o nome vaca está em cima só de um desses bichinhos, né? Então é só uma vaquinha, tá certo? E o outro é macho, senão não reproduz. Falando em reprodução, a gente tem aqui os pares de alelos para essa característica desses animais e aí a gente faz o quadro de Punnett, né? De Pinet. Então, quando a gente faz o quadro, a gente descobre o que é que dá de característica genética que vão indicar ou não a presença dos chifres. A única que vai mostrar é essa aqui, ó. É uma entre 4. Uma vai possibilitar a presença de chifres. Então, vamos ver aqui só para eu deixar menos poluído, para que vocês compreendam melhor. Tá certo? Então, só essa daqui que tem chifres. Então, a gente faz o cálculo e compreende, tá certo? Querem fazer de novo? Então, o que foi que a gente viu ali? A gente viu duas vaquinhas, Czão, Czinho, que vai se cruzar com outra vaquinha, Czão, Czinho. Então, como é que a gente faz esse cruzamento? Olha aí o que nós temos. A mesma coisa do quadro de Pinet, né? Então, aqui, ó, se tem dominante, não tem chifre, seja homozigoto ou heterozigoto, como é esse caso dessas duas situações. Então, eu tenho aqui, dentre essas possibilidades, que são 4, apenas uma vai me dar essa característica. Então, fica 0,25% é a probabilidade. Desculpa! Deixa eu apagar aqui. 0,25. Ou 25%. Tudo bem? Compreendido até agora a questão da vaquinha. Tá tudo certo? Certo com a questão da vaca, dos chifres? Todo mundo resolveu seus chifres por aí? Hein, Gabriela? Caio resolveu teus chifres por aí? Os teus não, os da vaca. Keila resolveu os chifres. Galera de Eliseu Martins, ainda estão enrolados com os chifres? Baixa Grande do Ribeiro, cadê os chifres? Resolveram? Vamos adiante, hein? Ok, Gabi já está resolvida. Ai, gente, socorro, tô começando a espirrar horrores aqui. Gabi já está resolvida com os chifres, né? Beleza, então vamos pra frente, que é assim que se faz. Acho que tem mais uma desse naipe, hein? E essa outra aqui? Agora... É a regra... A regra de quem? Do I ou do OU? Eu quero saber agora qual a probabilidade de ter chifres e ser macho. Muito obrigada, Gabi. Tô espirrando horrores aqui. Qual a probabilidade de ter chifres e ser macho? Bem, a gente só responde essa questão, né, quando a gente compreende qual é o fator genético que dá essa característica, se é o dominante ou se é o recessivo, tá certo? Então, a gente vai passar adiante e vai começar agora, fechamos aqui probabilidade, né? A gente vai fechar agora. A pessoa faz o escândalo, né, Keila? Fé Maria, olha, eu vou te contar. Isso é uma pessoa que tem rinite, minha gente. Quando a pessoa tem rinite, é desse modelo que acontece. Não tem lugar, não tem momento oportuno. Ela vai te atacar, é para te passar, é vergonha mesmo. Mas, como eu estou em casa praticamente, né? Como nós estamos aqui mantendo todo um distanciamento, como todo mundo que está aqui testou negativo, aliás, Deus me livre, testou negativo para a Covid, isso aqui é o suprassumo da rinite. Beleza? Obrigada, Keila. Olha só,
Teoria moderna ou sintética da evolução. Corta para mim de novo, Flávio Hilton, que a gente encerrou um negócio e está começando outro. E eu vou dar aula assim, toda hora. Então, a gente vem conversando sobre evolução. A gente viu genética lá no começo, primeira e segunda leis de Mendel. A gente está vendo probabilidade. E agora chegou o momento da gente meio que misturar as coisas para ter uma compreensão das realidades que acontecem, né? E misturando essas teorias, o que é que acontece na prática? Na prática, uma coisa puxa a outra e a gente vê os resultados acontecendo, tá certo? Então, a gente conversa sobre a teoria sintética, a teoria moderna da evolução, que foi a última lei que a gente deixou para trazer só agora, quando a gente vai falar de genética de populações, porque ela tem uns conceitos, ela tem umas observações bem interessantes que nem o darwinismo nem o lamarckismo poderiam prever. Até porque essas situações se referem, sobretudo, a questões que só a genética trouxe depois. A genética, o estudo dos fósseis, a observação da componente molecular das células, dos seres vivos. Então, essas informações Darwin não tinha acesso. Darwin sacou como é que rolava a seleção natural. Pá! Seleção natural é o fator-chave da evolução, um dos fatores. Quem tem adaptação sobrevive e resiste às pressões do meio, né? Então, isso é a teoria darwinista. Ela para aí. Não tinha tecnologia para Darwin descobrir, por exemplo, por que é que dentro de uma população, lógico que da mesma espécie, iam ter indivíduos que iam sobreviver e outros não. Por que dentro de uma população tinha seres adaptados e outros não? Tinham adaptações para uma determinada situação e outros não. Por quê? Por quê? Por quê? Darwin não sabia. Morreu sem saber. Por quê? Só depois a genética trouxe para a gente, né, o que era, por exemplo, mutação. O que era, por exemplo, a troca, né, de material genético, a variabilidade genética. Então, ele nunca ia descobrir sem as tecnologias e sem Mendel nem ter nascido, para dar início aos estudos de genética, né? Então, a gente vai seguindo, compreendendo essa teoria moderna ou sintética da evolução, que também é chamada de neo-novo darwinismo. Pega tudo que Darwin tinha falado, acrescenta coisas, né, estudos genéticos moleculares e arrasa explicando muito melhor e com uma forma muito mais robusta, mais nítida, né, dessas situações que acontecem. Partiu? Bora mudar, virar a chave aqui? Vem comigo. Olha só. Teoria moderna sintética da evolução, que também é chamada de neodarwinismo. Darwin não conhecia plenamente os mecanismos biológicos responsáveis pela diversidade biológica, né? Isso levou a várias críticas que, na ocasião, ele não podia responder satisfatoriamente, por tudo isso que eu já falei. Com o surgimento da genética, pôde-se ampliar o conhecimento dos processos evolutivos. Olha isso aqui. Entre 1930 e 1940. De lá para cá a gente avançou, foi muito, viu? Muito mesmo na compreensão dessas situações. Então, a teoria sintética da evolução se baseia em 3 fatores. O neodarwinismo. O que foi acrescentado ao darwinismo, né? Mutação, o conceito de mutação, a recombinação, e tudo isso aqui é o que permite a variabilidade genética, que é o que explica por que alguns têm adaptações, outros não, dentro de uma mesma população. E a seleção natural, que é uma velha conhecida nossa. Então, isso aqui seria o neo, né? O novo. E isso aqui é o que Darwin já tinha pontuado. Combinado? Então, a gente tem essas 3 condições aí. Então, a gente vai compreender, né, o que é cada uma dessas coisas. Então, essa teoria se baseia nesses 3 fatores. Isso aqui seria a novidade da teoria. E isso aqui Darwin já tinha falado, né? Então, olha só. Eu tenho aqui o indivíduo que tem um tecido somático e um tecido de linhagem germinativa.
que é um tecido? É um agrupamento de células, não é verdade? Hein, Zé? Zé William, tecido é quando as células que são iguais, elas se juntam, formando uma estrutura maior que funciona juntinhos, né? Então, esses tecidos somáticos são os tecidos que formam, que servem, são de células que servem para a estruturação do corpo, né? São células não reprodutivas. São células não reprodutivas. E esses tecidos de linhagem germinativa, ó, germinativa é de germinar. Então, eles são as células que são gametas, né? Vão formar as células que participam desse tecido, são as células sexuais, as células reprodutivas. Beleza, gente? Então, olha só, como é que rola isso aqui. Mutações somáticas ocorrem nas células não reprodutivas, né? Então, uma mutação somática, ela vai acontecer nas células que não têm a característica de servir para a reprodução. Essas células, elas vão se dividir por mitose e vão passar essa mutação, né? Nessa divisão, a mutação passa para as outras células, porque a mitose cria um clone de células tendo esse gene mutante, ou seja, com uma informação errada, trocada, né? Então, vai haver depois o surgimento de uma população de células mutantes, ok? Uma população de células mutantes. Da forma que, assim, por exemplo, a gente tem um conjunto de células mutantes no indivíduo, mas que não estão nas células reprodutivas. Então, essa característica é possível que morra com ele, né? Não é passada adiante. Mas nas células, né? Nas mutações que acontecem nas células de linhagem germinativa, né? Que acontecem nas células que originam os gametas, quando há a presença dessa célula mutante, né? A reprodução sexuada vai fazer com que haja, né? A passagem dessa mutação para aproximadamente metade dos membros da geração seguinte, tá? Então, é bem aqui que a gente faz o cálculo da probabilidade. Quando a gente estuda a probabilidade, a gente consegue prever, né? Consegue ter uma previsão de que quantos indivíduos vão sair com essa característica alterada, ok? Então, essa meiose e a reprodução sexuada vão permitir que essas mutações germinativas, que têm origem lá nas células reprodutivas, no espermatozoide, no óvulo, isso vai passar para aproximadamente metade dos membros da geração seguinte. Então, esses membros, eles vão ter a mutação em todas as suas células, né? Então, alguns indivíduos têm todas as células que levam à mutação e outros têm nenhuma célula com a mutação. Então, geram dois tipos de indivíduos diferentes, quando essa mutação, ela vem dessa linhagem de células germinativas. E dentro de uma população você vai ver características distintas, ok? Beleza? Olha, Daniel, bom dia, meu amor. Bem-vindo à nossa aulinha de bio. Como é que você está? Tá tudo bem? Eu espero que sim. Então, a gente está falando aqui de mutação, exemplificando que as mutações elas acontecem de formas distintas, né? Elas podem acontecer em células somáticas ou em células germinativas, tá certo? Flávio, tu tenta passar para mim, por favor, o slide, que eu não estou conseguindo com o touch aqui, deu um probleminha. Tá bom? Então, vamos para frente daqui a pouco. Opa, olha aí! E aí, a gente fala de mutação, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 2 minutinhos para vocês escreverem o conceito de mutação para mim no chat, tá bom? O que é mutação? Responde para mim. Valendo!
Ok, meus amores, enquanto, olha só, o Daniel respondendo. A mutação gênica é caracterizada por alterações do código de bases nitrogenadas do DNA que originam novas versões dos genes. Essa condição pode produzir novas características nos portadores da mutação. Sim, isso tem total razão. Mas a gente vê aqui que a resposta de Eliseu Martins foi bem simples e ela traz mesmo assim a base, né, do que é mutação. Então, mutação é o efeito de mudar, de alterar. Corretíssimo, Eliseu Martins. Quando a gente pega esse conceito, né, mais básico, mais geral, é uma mudança, professor, é uma alteração. Então, a gente aplica para a genética. E aí a gente vê que a mutação gênica, elas são alterações que acontecem no material genético. Essas alterações, elas geralmente dá pau, geralmente dá problema, dá confusão, dá morte, dá doença. Geralmente ela é maléfica, ela não é benéfica. Mas, por outro lado, ela acontece direto. Agora, nesse minuto, estão ocorrendo várias mutações no nosso material genético, nas células que estão em divisão. Vocês acreditam nisso? Várias. E o nosso material genético, o nosso DNA, ele tem mecanismos para corrigir essas mutações. Existem os mecanismos de reparo que corrigem as mutações. Quando elas não são corrigidas, existem outros mecanismos que a gente também vai estudar. Por hoje, a gente precisa só compreender que ela pode passar adiante de formas diferentes, né? No mesmo indivíduo, se ela acontece no tecido somático, nas células somáticas, ela cria um grupo de células somáticas com o erro, mas é difícil que isso seja passado adiante. Se isso acontece em células germinativas, gametas, células reprodutivas, aí a prole vai ter a possibilidade, a probabilidade de aparecerem novas características. E, galera, essa mutação, ela também pode ser benéfica. Ela pode ser, trazer características novas que levem a diferentes formas de adaptação, por exemplo, né? Então, isso acontece? Acontece. Porém, é muito raro que aconteça. Quando acontece, a gente tem a evolução, né? Um salto evolutivo para essa espécie. Por quê? Se eu tenho um indivíduo que tem uma característica nova e essa característica traz um benefício para ele, né? Traz uma coisa boa, uma característica que vai diferenciar ele de uma forma positiva, todos os descendentes dele aqui vão levar essa característica. E eles vão se sobressair a esse outro aqui, ó, que não tem essa característica. É raríssimo, mas acontece. Geralmente a mutação ela vem para ferrar com tudo, né? Então, olha só, a teoria sintética se baseia nisso tudo. Essa recombinação gênica, ela vai acontecer, né? A gente vai ver no momento da meiose, onde há uma mistura de genes aleatória que vai gerar a variabilidade genética, tá? E a seleção natural, Darwin já tinha conversado com a gente, né? Quando a gente cruza essa recombinação, culminando na variabilidade genética, né? E a seleção natural, a gente chega justamente na adaptação. Eu tenho indivíduos com características genéticas diferentes, mas o meio ambiente, o local onde esses indivíduos vivem, só permitem que essas pessoas, esses indivíduos, essa turma, consegue passar por esse funil, porque ela tem característica que possibilite que ela passe pelo funil. O funil aqui é o meio que seleciona os indivíduos com características, né? Favoráveis. Se esse indivíduo é selecionado, então ele tem a adaptação para tolerar
essas características do meio. Isso quer dizer que só tinha indivíduo assim no mundo? Não, existiam de várias formas. Mas o meio, né, exigiu que apenas, né, pelas suas características, pelos seus fatores limitantes, somente quem consegue se adaptar a esse meio segue, né? Então, sobre as novas combinações gênicas, atua a seleção natural. Então, se essa mutação faz com que esse indivíduo fique pequenininho e ele consiga sobreviver, melhor. Então, se vocês forem, por exemplo, na Serra da Capivara, né, que é um lugar assim mágico para mim, eu tenho que ir lá todo ano, senão eu fico maluca. Na Serra da Capivara, hoje lá tem um museu maravilhoso que é o Museu da Natureza, né, o MUNA. Então, lá no Museu da Natureza, você vai ver que naquela região existia a megafauna. Vocês já ouviram falar da megafauna, Daniel? Zé William, Keila, Gabi, Caio, Eliseu Martins, Baixa Grande do Ribeiro. Já ouviram falar na megafauna, que eram indivíduos gigantescos que existiam aqui no nosso estado? Então, existia a preguiça gigante, existiam várias espécies outras, né, que tinham um tamanho enorme. Hoje ainda tem animais que são mega, né, tipo o elefante, o rinoceronte, o tubarão-baleia. Então, assim, existem ainda seres muito grandes que ainda conseguiram sobreviver. Mas essa megafauna, ela foi extinta, né? Ela foi extinta, não existe mais uma preguiça gigante. Mas existem preguiças pequenininhas. Não é verdade? O bicho preguiça é pequenininho. Como a gente consegue observar, tem duas espécies de preguiças, eu não vou lembrar agora. E todas elas são pequenas. A maior que tem é a preguiça real, pode cortar para mim, Flávio, por favor. A maior que tem é a preguiça real, que ela já tem um porte assim, bem mais alto, né? Ela é mais grandona. Mas não chega nem perto de uma preguiça da megafauna que você olhava para ela assim, ó. Imagina um bicho aí de seus 5, 6 metros de altura, né? Então, o que aconteceu? Por que elas encolheram? O que foi que houve com as preguiças? Tem uma preguiça aqui de 1,75 m. Flávio, professor, tem uma preguiça aqui de 1,75 m. Eu já até faço ideia de quem é essa preguiça. Então, olha só, vocês imaginam? Então, será se elas encolheram? Na verdade, não. Alguma mutação deve ter levado a surgir preguicinhas de menor estatura, de menor porte, né? E aí, para a situação que elas estavam vivendo, né? Para a escassez de alimentos que podia estar acontecendo, para os problemas relacionados à natureza que elas estavam ali, talvez essa característica de ser menor fosse mais interessante do que ser gigante, de que ter que comer muito, porque imagina que um bicho bem maior precisa de mais nutrientes, não é verdade? Então, é assim que funciona. O tempo, as características do meio e as mutações vão trazendo as mudanças para as espécies. E hoje a gente encontra só as preguiças menores. Mas num passado bem remoto, existiam preguiças gigantes. Gente, eu vi um pedaço a bacia, né, essa região do quadril do bicho, ela era assim, ó. Eita, ó, lapa de preguiça. Eu só não sei se ela é maior do que a preguiça do povo que não está me respondendo aqui no chat do nosso aula. Eu só não sei isso, né? Não, Arsenio, bom dia, querido. Tudo bem? A gente já está aqui finalizando a nossa aula, conversando agora sobre essa introdução à genética de populações. E antes da gente entrar na genética de populações aplicada, a gente está fazendo essa retomada com essa memória aí como é o nome, mulher? Da teoria sintética da evolução. Minha gente, olha, depois que eu tive Covid, eu dou esses apagos. Eu sempre dei, né? Mas eles não demoravam tanto tempo. Geralmente a resposta vinha assim, pai, lembrei. Mas agora eu fico, e não vai, mulher, pelo amor de Deus, que foi isso que a Covid comeu o resto de juízo que eu tinha.
Então, a gente está aí fechando nossa aula, né? Então, vocês compreenderam que o meio ele vai selecionar os indivíduos com características favoráveis. Se tu imaginar essa conversa que eu estava contando, viu, Arsênio? Você que chegou agora, a Itauana que está aqui também, presta atenção, ó. Se a gente fosse pensar nisso, pode ser que em algum tempo da história do nosso estado coexistiram, né? Preguicinhas menores, por conta de mutações, né? E preguiças maiores. E aí, com o passar dos milhares de anos, a gente pode observar que a característica que foi selecionada pelo meio, que era mais interessante para essa espécie, era justamente manter um porte menor. Então, pode ser isso também, né? Uma das coisas que explica a extinção da megafauna, né? Então, para Darwin, todos os organismos lutam pela própria sobrevivência. Alguns casos são mais evidentes. A presa luta contra o seu predador. O predador ele deve se virar para caçar com eficiência. Não tem bom nem ruim, né? A gente vê assim, oh meu Deus, tadinha professora da zebra, oh meu Deus, professora, tadinha do impala, que é esse bichinho aí, né? Oh, coitados, gente, como é que pode? Coitado do bode lá do meu terreno, que a onça pegou, a sussuarana. Não, todos os seres vivos, eles estão lutando pela sua sobrevivência, né? E a luta é braba, então todo mundo tem que se virar e se resolver para conseguir sobreviver, né? Então alguns casos são mais evidentes e outros casos não são tão evidentes. A disputa de machos por fêmeas, né? A competição pela reprodução. Qual a vantagem do macho em ser mais chamativo? Plantas que competem por melhores condições, umidade, nutrientes, luminosidade, né? Então, a gente vê que há essa dinâmica na natureza com muita frequência. E é isso, meu amigo, quando a gente fala assim, é selva, professora, é cada um por si e todos por si mesmos. Sim, é mesmo. E quem tem melhores adaptações, melhores estratégias, vai conseguir se manter no meio. Tá certo, gente? Então, a gente finaliza aqui nosso momentinho. E na sexta-feira, a gente dá continuidade com essa temática genética de populações a partir da compreensão também das questões evolutivas, para a gente encaixar tudo certinho aqui na cachola. Um beijo, bora merendar, menino, que tá na hora do nosso intervalo. Até sexta, tchau, tchau.